Fala Nádia, olá pessoal de casa, nós estamos aqui para mais um quadro Viver Bem, em parceria com a TV Unifev, e é sempre um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com um profissional da nossa Santa Casa. Aqui do meu lado, o médico neurologista Dr. Vitor Pugliese para falar de mal de Alzheimer. E, gente, os dados já são alarmantes. Cerca de 1 milhão de brasileiros sofrem de demência e a maioria delas é Alzheimer. Aqui do meu lado, então, o Dr. Vitor vai explicar o que seria o Alzheimer, doutor. Olá a todos, então dizer que o prazer é todo meu. Então, é importante falar sobre esse tema de saúde pública e a gente podia começar dizendo que o Alzheimer, na verdade, é um tipo de demência. O que é a demência? Então, demências, é um grupo de doenças em que há o comprometimento do cérebro como um todo. Então, existe a demência de Alzheimer, mas também tem a demência de Cox-Levy, a doença de Parkinson, e o Alzheimer é uma dessas. Então, ela é uma doença do cérebro em que há um comprometimento das funções que faz com que o indivíduo possa desempenhar as coisas do dia a dia. Então, o mais comum é a perda de memória, mas ao longo da doença vai se tendo uma alteração de comportamento, uma alteração da linguagem, e progressivamente o indivíduo vai precisando mais das outras pessoas para desenvolver as suas atividades. Poderia falar então que o primeiro sintoma é a perda de memória? É um sintoma que chama bastante atenção. Não necessariamente é o sintoma que vai abrir o quadro da doença de Alzheimer, mas é muito comum que a doença comece com perda de memória. Então, vai se notar, geralmente os familiares, os parentes vão notar que o indivíduo perde a capacidade de se lembrar de coisas atuais, guarda uma coisa e não se lembra onde guardou, tem dificuldade de lembrar onde guardou dinheiro e assim vai. Mas não necessariamente é o primeiro sintoma, mas é o que chama mais atenção em geral. E acomete mais idoso? Sim, é uma doença que nós falamos que ela é idade dependente. Então, a partir de 65 anos, ela é extremamente prevalente e ela vai dobrando a incidência dela a cada 5 anos a partir de 65 anos. Então, aos 70 anos, nós esperamos que haja o dobro de indivíduos com Alzheimer do que aos 65 anos e assim progressivamente. Então, é uma doença que está relacionada à idade, sim. E o que causaria essa doença, doutor? Ela é uma doença que nós falamos que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Então, na medida em que a idade avança e existe uma predisposição genética, ela é pequena, do ponto de vista global, mas ela é presente e existem outros fatores que nós vamos falar mais à frente, mas há um acúmulo de uma proteína anormal no cérebro. E esse acúmulo dessa proteína, ela vai fazendo com que as várias partes do cérebro, elas vão tendo alteração de função. Então, a região dos hipocampos, que é a região da memória, é muito acometida, por isso a gente vê essa queixa de memória, mas à medida que essa proteína normal ela vai se acumulando em todo o cérebro, dependendo da área em que ela se acumule, vai havendo alterações, outras alterações que a gente vê, alteração de linguagem, alteração de comportamento. E aí, falando um pouco, então, sobre os fatores de risco, então também conta hereditariedade? Isso, sempre perguntam ao neurologista a parte genética. A gente sabe que, na verdade, a taxa genética ainda é pouco baixa, pouco conhecida ainda. Geralmente a gente fala em uma história familiar positiva quando nós temos o Alzheimer na família de forma bastante precoce, seja antes dos 50 anos, mas o mais comum de que a população inteira tem o mesmo risco. E a gente tem que lembrar que o cérebro, na verdade, ele também sofre as agressões das doenças crônicas do dia a dia. Então, a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, esses são fatores que eles agridem o cérebro, então facilita a doença de Alzheimer. Mas também a gente tem que lembrar que a baixa escolaridade é um fator de risco para a doença de Alzheimer também. Então, a gente sabe que indivíduos com menos anos de escolaridade eles são mais propensos a desenvolver a doença de Alzheimer. Tanto que nós falamos que existe um conceito em neurologia chamado de reserva cognitiva. O que significa isso? Na medida que a gente estuda mais, a gente desenvolve mais as funções do nosso cérebro, mais conexões dos neurônios são feitas, e isso faz com que, no futuro, caso haja doença, ela tenha um impacto menor, porque as outras áreas do cérebro conseguem suprir a função daquela área que está deficiente. Então é um fator muito importante de saber, que a escolaridade baixa é um fator para a doença de Alzheimer. Nossa, que legal isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas às vezes falam, ler jornal, fazer palavra cruzada, até jogar memória é uma forma de exercitar o cérebro. Com certeza. Então, a gente sabe assim que todas as atividades que nós falamos que é cognitiva, ou seja, que estimula o cérebro, é muito bom. Mas é importante lembrar também, Andressa, que assim, por mais que a gente fale muito de leituras, de escolaridade, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele tem várias funções. Então, não só estimular a parte, digamos assim, intelectual, matemática, mas também assim, boas relações sociais, conviver com pessoas boas, ouvir músicas diferentes.
se propor a fazer atividades do dia a dia de forma diferente, tudo isso também é um estímulo positivo para o nosso cérebro. Então, a grosso modo, poderia também prevenir a doença de Alzheimer. Nossa, eu adorei a dica. Então, esse negócio de às vezes treinar uma mão, fazer um caminho diferente para ir para casa também já está ajudando. Com certeza, né? Eu costumo dizer assim, que pessoas que gostam, por exemplo, de viajar, conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes, não ficar só no mesmo ciclo social, são pessoas que estão expandindo seus horizontes cognitivos também. Então, tem a capacidade de crescer também do ponto de vista neurológico. E doutor, além dessas dicas super importantes, tem também como prevenir de outra forma, seja também com alimentação? Isso, então assim, uma vez que a gente sabe que os fatores de risco, eles favorecem a doença de Alzheimer, é muito importante que a gente previna a pressão alta, o diabetes, o colesterol, né? Que a gente tenha uma alimentação adequada, porque com isso vai ter uma menor agressão ao sistema nervoso central, ao cérebro, então menor chance de ter o Alzheimer. Seria então a forma de prevenção. Lembrando que a atividade física é muito importante também, então a gente recomenda pelo menos 3 vezes por semana de 50 minutos, né? Embora os livros sejam um pouco divergentes, mas atividade física pelo menos 3 vezes por semana de 50 minutos também seria um fator de proteção para a doença de Alzheimer. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Gente, você viu que demais? Nossa, que a gente aprende muito nesse quadro. Ou seja, além da gente exercitar nosso raciocínio, né, nossa questão de leitura, viver bem, de forma saudável, com quem a gente ama, também já estamos prevenindo doenças. Nádia, é com você.